Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 520 e minguando até 770 dias, 18 de maio de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 520, Enoque, o Pai da Vida, parte 58, subtítulo Força da União por Ato Missionário, parte 8. Eu sempre deixo na descrição um blog antes, que antecede a esse, e um blog que antecipe a esse, para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito. Também deixo a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, e uma referência desse título. Deixo 4 blogs diários, né, na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando, né, trabalhando isso nas suas consciências com respeito e com dedicação, ok? Faça esse trabalho com a liberdade, né? E vocês deixa de ser essa vítima social. Este blog em específico, eu vou fazer a leitura corrida. A leitura corrida é sobre todos os últimos 4 blogs que eu produzi, né? E vamos trabalhar, à medida que eu esteja falando, vocês vai tendo consciência de tudo que fora dito nesses últimos 4 blogs diários, ok? Mas antes eu vou fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que nós já vivemos dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Esses 4 últimos blogs eu fiquei bem especificando essa esposa, a esposa representando a vida, a nossa consciência interior, ok? E de uma certa forma ela cai de uma forma ideológica, ela, a forma negada, ela vai representar isso para os atos para os corpos comuns, ela vai representar isso, ela vai criar uma força dessa sua consciência emocional e vai dizer que isso é vida. Essa força, ela vai criar uma atração sobre aquilo que ela é emocional. Certo? Ela vai criar uma atração emocional, ela vai cair uma coisa bem negativa daquilo que ela poderia ser uma consciência, mas não é. E do outro lado aqui nós temos essa mesma estrutura, mas de um ato consciente, certo? Aqui ele vai ter uma consciência, ele transforma em espiritual, então ele relaciona isso tudo lá fora. Então nós temos essas duas esposas que representam a vida, e parte do blog eu tenho dito isso, que eu mesmo sou a primeira esposa, eu mesmo sou a segunda esposa e a terceira esposa, representando a palavra, a vida e o corpo, certo? E entenda isso, tudo uma ideologia, né? Estamos usando muito a parte da geografia, né? Ideologia, tudo isso são significativos dentro da sociedade. Deixe as suas consciências livres para que vocês possam compreender, possam absorver isso de uma forma correta, ok? Faça isso com carinho, com respeito, com dedicação, ok? Se inscreva neste canal se você estiver sentindo livre. Se não estiver sentindo livre, não estiver sentindo realizado, não precisa fazer nada, certo? Segue o seu caminho, né? Só faça isso se você se sentir bem. Não se sente na obrigação de fazer coisas que você não queira, ok?
Então vamos lá para a expressão livre, ler parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre sobre ele. A contradição vai explicar apenas a matéria, e não a consciência que move a matéria, e que nesta causa ela deixa de representar uma postura geográfica para representar um espaço que há dentro do corpo, e fazendo do ocidente apenas uma matéria que se move sobre a terra. Isto pode acontecer, mas não com certeza, pois, apesar de ter uma consciência ao meu favor, eu não tenho uma tecnologia avançada que prove ao contrário de tudo que fora apresentado no meu subconsciente, sendo importante a prova disto que o que vermos não seja apenas uma matéria, e sim uma consciência desta matéria. Pois tudo que estiver dentro explica a si mesmo, e tudo que estiver fora explica o tempo e o espaço dos tempos, sendo que o espaço do tempo, considerando a sabedoria de um corpo comum, mas o que estiver fora não vai ter o poder de explicar o que estiver dentro, pois a vida é um espaço dentro do corpo, e este espaço se move pelo que somos e pelo que sentimos deste tempo presente, sendo que o que estiver dentro valoriza o que somos, consciência interior, e não o que vemos, né, desta matéria que se movimenta sobre a Terra. A consciência deve mover a matéria, e não a matéria mover a consciência habitado desta matéria. Isto explica que outro corpo deve enxergar a sua sabedoria e não a sua matéria. Este contexto ficou muito interessante, muito completo sobre tudo aquilo, revisando tudo que nós falamos. Vai fechar muito bom, né, esse contexto sobre os 4 últimos blogs que nós apresentamos aqui. Muito interessante. Se vocês não viram, vocês vejam, é interessante, muito interessante. Tudo que eu falei nesses últimos 4 blogs é sobre a segunda esposa, certo? A segunda esposa, ela foi aberta na Força da União. Hoje, esse blog diário é a oitava parte, certo? Se você pegar os 8 últimos blogs que foram reproduzidos, você vai compreender tudo perfeitamente e vai ver o quanto isso ficou interessante para que vocês possam ter consciência. Vamos lá para a expressão livre. A contradição vai explicar apenas a matéria, e não a consciência que se move a matéria, né? Por que eu falo que a contradição vai explicar apenas a matéria? Aquilo que eu estava terminando e dizendo antes, certo? Por causa da imagem do nosso corpo, por causa do reflexo sobre aquilo que os outros vê nós, ou aquilo que nós reproduzimos o nosso corpo sobre a imagem de um corpo, aquilo que nós podemos ser conscientes sobre essa imagem ou inconsciente. Se é inconsciente, ela vai explicar a coisa errada, essa postura aqui. Se é inconsciente, ela vai criar uma imagem de uma forma errada, vai relacionar a pessoa de uma forma errada. Se é consciente, ela vai usar essa estrutura aqui. Ambas são erradas, tanto essa como também essa são erradas, certo? Então, por isso que a matéria representando o corpo, ela pode criar uma imagem para o nosso corpo, sendo consciente ou não, certo? Sendo consciente, ela pode criar uma imagem consciente. Sendo inconsciente, ela vai criar uma imagem de uma forma inconsciente mesmo, ok? Existem várias possibilidades de a gente entender isso, ok? E que nesta causa deixa de representar uma postura geográfica para representar um espaço que há dentro do corpo, né? Quando eu falei que para representar um espaço que há dentro do corpo, eu falei dessa postura, porque aqui eu estou relacionando ela toda negada, certo? Se ela for uma consciência da vida, ela vai ter um corpo e um espaço, um espaço do corpo, um espaço dentro do corpo que vai representar diretamente a vida. Mas esse espaço aqui, eles vai relacionar, esses triângulos representam que ele vai representar 3 espiritualidades, da mesma forma. Palavra, ele vai ter palavra, vida e corpo, mas porém ele vai trazer
isso para dentro do corpo dele, né, e vai sentir o seu corpo emocional, vai sentir a sua vida, ele vai sentir a sua palavra, mas tudo aqui de uma forma contraditória, digamos assim, contraditória. Dentro dele, ele vai relacionar isso tudo de uma forma contraditória. Então, ele vai relacionar isso de uma forma desordenada. A forma, a ordem dela correta é aqui na terceira dimensão, certo? Aí, se na terceira dimensão você vê que vai dar certo, nós temos um triângulo representando três pontas, e nós temos palavra, vida e nós temos o corpo aqui. Aqui nós teríamos só a palavra e a vida, né? Mas o corpo está desordenado, de uma certa forma. Aí gerando essa contradição. Entenda isso? Então, ele vai deixar de representar um espaço geográfico, vai representar para representar uma consciência que há dentro de nós. E essa consciência pode ser negada ou não, né? Entenda isso. Se for negada, é uma imagem. Sendo consciente ou inconsciente, vai ser uma imagem, se for negada, ok? E fazendo do Ocidente apenas uma matéria que se move sobre a Terra. Quando eu falei o Ocidente que se move sobre a Terra, estou dando uma referência que o Ocidente é o corpo emocional, que foi uma coisa errada que nós produzimos, que nós criamos nesse tempo. Então, a ocidental, né? Aconteceu um acidente, é ocidental. Aí os nossos corpos, ele vai ganhar essa contradição dos nossos corpos emocionais de estar relacionando uma coisa negada, certo? E uma matéria que se move. Esse o Ocidente, ele pode ser uma realidade sobre aquilo que nós estamos enxergando, uma besta limpa, sendo gloriado com Cristo, de uma certa forma. Então, nós vamos estar relacionando isso muito bom, certo? De uma certa forma, pode ser, né? Aí ele vai voltar a representar o espaço geográfico, e não vai representar a matéria que se move sobre a Terra, ok? Entenda isso. Isto pode acontecer, mas não com certeza, né? Quando eu falei assim, ó, e fazendo do Ocidente apenas uma matéria que se move sobre a Terra, né? Quando eu falei do Ocidente, aí eu queria explicar o seguinte, e isto pode acontecer, mas não com certeza, pois apesar de ter uma consciência ao meu favor, eu não tenho uma tecnologia avançada que prova o contrário de tudo que fora apresentado no meu subconsciente, né? Tudo que for apresentado no meu subconsciente, aquilo que a gente aprendeu socialmente. Por que que eu falei assim? Quando eu falo, ó, isto pode acontecer, mas não com certeza, explicando, né, o espaço que há dentro do corpo e explicando o espaço geográfico, né, que eu não tenho dúvida, eu não tenho certeza se ela foi invertida, se ela não foi invertida, se o norte foi invertido com o sul, se o sul foi invertido com o norte. Então, eu não tenho certeza. E por não ter um equipamento bom, né, eu não tenho certeza, não tenho prova, né, eu tenho apenas uma consciência. E essa consciência, ela vai caindo mais ideologicamente, certo? Ela ganha essa postura de ideológica. E quando ela é ideológica, ela ganha uma consciência negada para a unificação, para representar a ideologia, ou até mesmo para representar uma consciência para Cristo. E consciência, ela não se trata daquilo que nós possamos ver, ela se trata de uma ideia espiritual dentro de nossos corpos, dentro do nosso espaço-corpo. Então, entenda, quando eu relaciono essa ideia de geográfica e o espaço de corpo, eu não tenho certeza se for invertido aí, né? Se as pessoas trouxeram aí os planetas, sistema planetário, né? Eles ensinaram uma coisa, as pessoas entenderam outra. Aí ensinaram geografia de uma coisa, as pessoas entenderam outra, sei lá, né? E, os atos que são conscientes, eles têm essa ideia de ter consciência em alguma coisa, certo? Que possa ser correto ou possa ser errado, e da mesma forma, porque são uma consciência espiritual contra uma consciência emocional, que esteja com seus corpos ativos aqui, de uma certa forma. Eles estão contra ela. De uma certa forma, eles introduzem, os atos conscientes, eles introduzem ideologia para esses corpos que sejam inconscientes, para que, e, de uma certa forma, eles venham a captar isso, né, nos fins dos tempos, né? Nossa, é assim mesmo, né? Quanta sabedoria, né? Ideologia. Eu sou consciência. Eu sou consciência. É isso que eu sou. Sou consciência. Sou consciência.
Ideologia não explica quem eu sou, não explica quem você é. O que explica? A sua vida, a sua realidade, aquilo que você relaciona socialmente, ok? Sendo importante a prova disto, para o que vermos não seja apenas uma matéria, e sim uma consciência dessa matéria, né? Somos consciência, é isso que nós somos. O que você é? Você é uma consciência. Você é uma matéria? Não, você não é uma matéria, você é uma consciência, certo? Você é uma consciência. Pois tudo que estiver dentro explica a si mesmo, né? O que explica a si mesmo? A consciência. Tudo que estiver dentro explica a si mesmo. O que explica a si mesmo? A consciência. E tudo que estiver fora explica o tempo e o espaço dos tempos. O tempo vai explicar toda essa estrutura geográfica que esteja na superfície terrestre, né? E o espaço do tempo vai representar os corpos emocionais, porque dentro dele tem espaço, e esse tempo vai representar o corpo emocional, e dentro dele um espaço, dentro do espaço. Esse espaço são uma consciência dos tempos, porque o corpo ele tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. E dentro dele tem um espaço, então os corpos são tempos, porque são tempos. Há tempo bom, tempo ruim, né? Há tempo, tem esse tempo grandioso aí que é o Cristo. Aí. O Cristo vai representar todo o mundo globalizado, toda essa geografia que foram criados, né, para todos nós relacionarmos isso, ok? Entenda isso. E, sendo que o espaço do... Agora vamos explicar. Sendo que o espaço do tempo, considerando a sabedoria de um corpo comum, né? Aquilo que nós somos interiormente. Mas o que estiver fora não vai ter o poder de explicar o que estiver dentro. Tem uma coisa, lembra quando eu comecei há 4 blogs atrás, eu falei sobre essa contradição, né? Eu mudei, eu coloquei consciência dentro e consciência fora. Mas aqui o contexto está explicando. Aí eu expliquei de novo. Ah, pode ser uma consciência que esteja desabitada. Ela não vai ter consciência em você, porque você aumentou, você tem consciência no seu corpo, no seu espaço, mas o outro que estiver desabitado não tenha. Aí eu gerei aquela contradição, mudei e tudo. Muito perfeito esses erros, eu gosto muito dele. Ele nos ajuda, ele nos auxilia sobre aquilo que é correto, certo? O erro, sem aquele erro, por exemplo, a gente não ia ter uma consciência esclarecida, ok? Entenda isso. Mas o que estiver fora não vai ter o poder de explicar o que estiver dentro. Mas o que estiver fora não vai ter o poder de explicar o que estiver dentro, né? Entenda isso? Porque quando eu falei, né, que eu estiver fora, é uma consciência que esteja desabitada. Essa consciência está habitada no outro corpo, né? Ele está habitado no outro corpo. Então, ele não vai ter consciência em quem eu sou, e nem eu vou ter consciência em quem ele é. Ele não vai poder me explicar, nem eu vou poder explicar ele, ok? O que pode acontecer no meio é nós permitir que nossos corpos emocionais relacionem uma coisa e outra, ok? Pois a vida é um espaço dentro do corpo, e este espaço se move pelo que somos. O que nós somos? Consciência. Consciência desse corpo emocional. Nós somos consciência interior, nós somos consciência, ok? E pelo que sentimos deste tempo presente. Quando eu falo sentimos desse tempo presente, é aquilo que eu estou sentindo agora. Estou feliz, eu sou rico, sou milionário, né? Eu estou muito grata a Deus, estou sentindo bem, né, apresentando esse blog. Então isso é uma alegria, uma satisfação, é uma gratidão. Perfeito, isso que eu estou me sentindo agora, certo? É isso que explica quem eu sou agora. E não o que somos desta matéria, que se movimenta sobre a Terra. A consciência deve mover a matéria. Agora, a advertência. A consciência deve mover a matéria. A consciência que move, já tem dito isso. E não a matéria mover a consciência habitada. E não a matéria que move a consciência habitada desta matéria. Não a matéria que move, né? Eu não consegui. Peraí, não a matéria que move a consciência. Só isso. Não precisa colocar habitado, não, senão gera uma contradição. Ok.
E não a matéria que move a consciência. Quando eu falei que não a matéria move, você sabe que a matéria move a consciência, você sabe que move, né? Você sabe que move. Muito interessante isso. Onde que ela move? É aqui, ó. Quando a sua consciência, esses dias eu estava na casa do meu pai, nós estava discutindo na casa da minha mãe, né? Hoje, a minha mãe. Aí eu estava discutindo nós estava falando, né, sobre quem que manda no corpo, né? A uma falou, a consciência manda, certo, a consciência manda, né? Tudo bem. Mas aí, o que que acontece? Esse corpo também, ele move a consciência. Sabia que ele move? Pode olhar aí. Todos os corpos emocionais, ele move essa consciência. Ele move essa consciência. Essa consciência aqui, ela não aparece no tempo de Guerra Fria, quando as pessoas estão adormecidas, inconsciente, não tem consciência para ela. Ela move isso aqui, ó, só isso aqui, ó, move isso aqui. O corpo emocional, ele move a consciência, move tudo aquilo que eu estou sentindo, tudo aquilo que eu estou querendo emocionalmente, é eu que movo, não é a minha consciência, certo? Agora, se eu quiser lutar contra o meu corpo emocional, a minha consciência lutar com o meu corpo emocional, não. Eu estou cansado hoje, eu vou fazer o blog diário mesmo assim, né? Tá bom fazer, vamos fazer isso e tal. Então a consciência ela já vai ganhando uma autoridade acima daquilo que eu estou sentindo, triste, alegre, feliz. Eu estou continuando, estou persistindo. Então eu dei lugar para a emoção, então a consciência começa a desaparecer, certo? Essa consciência ela só pode aparecer quando o corpo tem o domínio desse corpo emocional. Se ele não tiver o domínio desse corpo emocional, esse corpo emocional vai ficar mandando nessa consciência. Então o corpo emocional ele tem uma consciência também. Porque é por isso que nós temos duas consciências, um do corpo emocional e uma da nossa espiritualidade, da nossa consciência interior. O corpo emocional, ele cai bem dentro da sociedade, cai bem dentro da sociedade, representando essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui toda, certo? E o corpo emocional cai. Esse aqui é a consciência interior e essa aqui é a consciência exterior. Aqui é o corpo emocional. Ele cai bem dentro dessa relatividade, dessa realidade que nós vivemos no submundo, no subconsciente, aquilo que nós aprendemos socialmente, emocionalmente, tudo isso aqui. E aqui você vê que a consciência fica desaparecida. Então, o corpo emocional, ele tem uma consciência e ele manda na sua espiritualidade, né, de uma certa forma. Entenda isso. Isto explica que, né, vamos voltar aqui para a gente entender. E não, sendo que o que estiver dentro valoriza o que somos consciência interior, e não o que vemos desta matéria, e que se movimenta sobre a terra. A consciência deve mover a matéria, e não a matéria mover a consciência. Isto explica que outro corpo deve enxergar a sua sabedoria, e não a sua matéria. Eu demonstro mais a minha sabedoria. A sabedoria vai dar glória de um corpo comum. Demonstrando mais a minha sabedoria, as minhas expressões estão limpas, estão purificadas. Vamos então para o texto, a expressão corrida. A expressão corrida. Vamos saber o que fora dito em todos esses últimos 4 blogs diários. Ficou muito interessante essa ideologia da segunda esposa. Esses últimos 4 blocos foi só da segunda esposa, muito interessante. Vamos fazer a leitura dela corrida para a gente fazer recapitular tudo que fora dito dentro deste blog diário. Vamos lá. A segunda esposa, mas antes, se vocês não viu, né, o que fora dito da primeira esposa, que é muito interessante, ela tem uma simplicidade, ela tem um relacionamento muito bom com o seu marido. Veja, é um blog antes, né, vai ser, vou até olhar aqui para você indicar a vocês, é o blog de 500 e ela vem eu estou aqui, nós estamos no 8º blog, são os primeiros 4 blogs, né, desse subtítulo, Força da União por Ato Missionário, certo? Quando eu comecei, eu devo ter começado no blog diário de 513, mais ou menos. 513, o blog anterior, ele estava
né? O blog de 516, ele estava falando, ele falou né, dessa mulher, dessa primeira esposa, que ela é muito correta, de uma certa forma, de relacionamento. Ela relaciona bem o seu marido, entenda isso. É só vocês ver os últimos 8 blogs diários, você vai entender o que está sendo dito. Acompanha esse título de todas as formas, ok? Interage isso na sua consciência, com respeito, com dedicação, com carinho, ok? Vamos então para a expressão corrida. A segunda esposa, ela representa a vida. A vida é uma realidade do corpo emocional, representando um espaço deste corpo. E quando negado, ela forma uma pedra em seu corpo. Esta pedra, quando for consciente, ela não vai rolar. Ou seja, ela não vai se precipitar o seu corpo no tempo, pois a consciência entenderá que a vida representa um espaço dentro do corpo e não fora do corpo, e de forma que o tempo que esteja fora contradiz o tempo que esteja dentro. Isto explica uma relatividade oposta do espaço de corpo com o espaço do tempo, conciliando com os vossos entendimento interior e exterior, explicando uma coisa aceita e negada no mesmo tempo. Isto explica o movimento dos astros, mas não explica as vidas destes astros, ok? Quando isto não for compreendido, vai gerar uma contradição para outros corpos, explicando o tempo presente com o tempo ausente. E com este entendimento, os corpos não entenderão de que lado fica a verdade, se vem do horizontal norte ou do horizontal sul, explicando o movimento que esteja no horizontal, sendo isto o movimento de um corpo comum. Isto explica as esposas que não têm as consciências dos vossos maridos e entregando os maridos aos olhares dos terceiros, com medo elas mesmas não com medo elas mesmas vão justificarem as vossas tristezas e as vossas frustrações em vossos corpos emocionais por não reconhecerem os vossos maridos, e por não se permitir para ele, e sim para os olhares de terceiros, explicando tudo que for social e negando elas mesmas. E de forma que isto vai explicar o que ela é neste momento, mas não vai explicar a sociedade, pois ambos estão divididos no tempo, e de forma que o tempo explica ela mesma. O tempo explica ele mesmo. E o corpo emocional explica o corpo emocional, entendendo a realidade desta vida no espaço de corpo. E se ela estiver negando esta realidade, estará negando também a sua vida e se perdendo no tempo junto com o seu corpo emocional, querendo mais por menos. O espaço que reflete dentro é o espaço que reflete fora. Isto explica que o horizontal norte força todos os corpos a se olharem para dentro de si mesmo e que explica a vida própria, gerando uma contradição com todos que estiverem por fora deste corpo. Este ideal gera uma contradição com os pontos cardeais e que nos fôramos apresentado, explicando que o horizontal norte é um espaço da vida que há dentro do corpo. Para compreender, devemos usar a ideologia que o braço direito faz referência ao sol. O sol faz referência à glória de Deus. Esta glória é um desfagrimento da vida. Esta vida não é vida, e sim uma consciência dessa matéria, e que se move sobre a terra. A consciência vai explicar o que somos e não o que vemos. O que vemos nesta causa vai explicar a matéria, e que a consciência e o que somos, e
e não a consciência o que somos. Vai explicar a matéria e não a consciência o que somos, pois a consciência vai explicar um espaço de tudo que somos e que vemos sobre a matéria que se movimenta e não o que somos consciência desta matéria. Isto explica que o que estiver na nossa frente é o que vemos e não o que somos. Uma consciência dessa matéria, pois se explicar o que vemos, vai explicar a matéria e o que se move sobre a Terra. Só um detalhe aqui. Foque bem nesse contexto, se vocês não. Isso é muito interessante. Entenda? É muito explicativo. Só uma advertência aqui, certo? Muito bom, muito produtivo. Isto explica que o horizontal norte pode estar invertido com o horizontal sul, explicando que o sul é a nossa visão externa e não a nossa visão interna. E o que, posicionando o nosso braço direito ao sol, temos o nascer do sol e que é o leste. Na frente o norte, nas costas o sul, sendo o ideal na frente sul e nas costas o norte, sendo que a vida reflete em nós, sendo que a vida refletida em nós gera uma contradição do que estiver sobre a visão de outros corpos, pois todas as matérias que se movimenta é apenas uma consciência que se movimenta e não uma matéria. É possível que o oriental seja uma correção do horizontal sul, sendo que o oriental explica o que somos e o que vemos desta matéria que se move sobre a Terra, sendo que o ocidental vai gerar uma contradição sobre a matéria que se move sobre a Terra. A contradição vai explicar apenas a matéria, e não a consciência que move a matéria, e que nesta causa ela deixa de representar uma postura geográfica para representar um espaço que há dentro do corpo, fazendo do Ocidente apenas uma matéria que se move sobre a Terra. E isto pode acontecer, mas não com certeza. Pois, apesar de ter uma consciência ao meu favor, eu não tenho uma tecnologia avançada que prove ao contrário de tudo que fora apresentado no meu subconsciente. Sendo importante a prova disto para o que vermos não seja apenas uma matéria, e sim uma consciência desta matéria, pois tudo que estiver dentro explica a si mesmo, e tudo que estiver fora explica o tempo e os passos dos corpos, sendo que o espaço de tempo e tudo que estiver fora explica o tempo e o espaço dos tempos. Eu falei corpos, mas é espaço do tempos, sendo que o espaço do tempo considerando a sabedoria de um corpo comum. Mas o que estiver fora não vai ter o poder de explicar o que estiver dentro, pois a vida é um espaço dentro do corpo, e este espaço se move pelo, pelo o que somos e pelo que sentimos deste tempo presente, sendo que o que estiver dentro valoriza o que somos, consciência interior, e não o que vemos desta matéria que se movimenta sobre a Terra. A consciência deve mover a matéria, e não a matéria mover a consciência. Isto explica que outro corpo deve enxergar a sua sabedoria e não a sua matéria. Eu achei muito interessante essa expressão. E não a matéria mover a consciência. Isso essa moção que nós movemos querendo mover outro corpo, entendeu? Você move eu controlar, manipular outras pessoas. Isso tudo demonstra que a nossa consciência, que nosso corpo emocional, ela tem uma consciência, e essa consciência ela é manipuladora.
ela manipula, ela move uma coisa do outro, né? Move uma consciência do outro. A espiritualidade, ela não move nada, ela é uma coisa limpa, é uma coisa pura. Mesmo ela sendo ideológica, ela é pura, ela é limpa, ela é limpa. Elas são fontes renováveis, mas a emoção não, porque à medida que você quer mover o outro corpo, você já cria uma crise, você briga, você quer matar, quer roubar, você quer possuí-la, quer dinheiro, quer um monte de coisa, certo? É muito complexo. Então entenda, não se deixa enganar. Olha só, a nossa matéria ela tem uma consciência. E se você permitir, ela move a nossa consciência. E nela mover a nossa consciência, ela vai mover outro corpo também, porque esse mover do nosso corpo emocional, ele é negado, ele é manipulador, ok? Entenda isso. Muito completo esse blog diário, muito perfeito. Acompanhe tudo que for dito nesses 4 últimos blogs, né, até nos últimos, nesse título todo, muito interessante, faz o trabalho na sua consciência para ganhar consciência, né? Muito explicativo. Estou muito satisfeito de ter apresentado esse blog diário, esse subtítulo, muito explicativo, muito esclarecedor. Os erros, eu continuo trabalhando com erro, porque ele é muito favorável. Vê o tanto que ele é produtivo, certo? Né? Eu acho que é ruim até para fazer corte um dia, para colocar uma expressão, uma coisa bonita. Não, não é coisa bonita que vai dar consciência. É a nossa consciência que tem que se renovar diante de Deus, é só isso, certo? Ah, falar bonito, com pontuação, com vírgula, sei lá, tudo bem, né? Legal, mas você sabe que é isso, esses barrão, esses tropicão, é ele que dá consciência para nós. Pode olhar aí. Todas as coisas aí, né? As pessoas, o que eu quero dizer mais ainda? As pessoas têm o hábito de escandalizar pelas coisas erradas. Isso traz uma memória para elas incrível. Vamos voltar no tempo de Emanuel e explicando aquilo que eu acabei de dizer. Por exemplo, a matéria move a consciência. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar essa expressão. E não. E a consciência deve mover a matéria, e não a matéria mover a consciência. Olha, a matéria, ela move a consciência. A matéria move a consciência. É aí que eu quero dizer, as pessoas viu Manuel sacrificado e começou a mover as coisas emocional. Então, ela move. Aí você compreenda que aí tudo que as pessoas moveu de manipulação sobre o nome de Emanuel foi tudo uma forma inconsciente. Elas estão movendo coisas emocionais sobre aquilo que ela pensa que é o correto, nada de espiritualidade. Elas estão movendo seus corpos para manipular outras pessoas com o nome Jesus, sobre o sacrifício de Emanuel. Você compreenda como isso né? O erro, o escândalo, ele tem essa ideia de memoriar as pessoas, de relacionar essa memória negativa. Não era para ser assim. Vê aí, você vê uma esposa, por exemplo, uma pessoa que você vê simples dentro da sociedade, não tem cumplicidade, não tem nada, uma pessoa bonita, perfeita, ela não aparece. Ela não aparece diante da sociedade. Ela passa diante de uma pessoa, né? Ela é despercebida. Ela não tem percepção, ninguém percebe ela. Mas aí quando você vai para um escândalo, vai para a mídia e tal, escândalo, as pessoas já começam a ser memorável, começam a lembrar das pessoas. Vê como é que essas pessoas são de hoje. Né? São matéria que move a consciência. São a matéria. Entenda como é que isso é explicativo. São manipulados pelas suas emoções. Muito interessante isso que foi dito. Só para vocês entenderem que não são as mesmas coisas, tá? Não é a mesma coisa. Falar que Jesus, essa consciência emocional que vocês movem com o nome de Jesus, falar que é a mesma coisa de Emanuel, é a mesma coisa de Cristo, não é. Não é, não é, não é, não é. Podemos provar isso em todos os blogs diários que foi produzido, né? Nós estamos aí no blog de 520 blogs, né? Vê aí o que está escrito aí, vê o que está sendo dito, ok?
Vou terminar este, né, blog diário. Vocês acompanhem. No próximo blog a gente vai dar entrada na terceira esposa, dando referência a esse corpo emocional. Vai ficar muito interessante igualmente. Acompanhe, certo? Muito interessante. Vamos entrar na terceira esposa e vamos relacionar isso em vossas consciências. Se vocês se sentirem liberdade, se você viu que isso foi bom para você, né? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo para que outras pessoas possam também estar tendo consciência, sendo realizado com Deus. Não seja uma pessoa egoísta emocionalmente, não deixe as suas consciências dominar, não deixe o seu corpo emocional dominar a sua consciência. Deixe as coisas livres na espiritualidade, tá? Ninguém vai levar nada deste mundo, né? Não seja uma pessoa emocionalmente invejosa, não seja isso. Não seja uma pessoa emocionalmente egoísta, não seja isso. Deixe a sua consciência livre, deixe o seu espírito livre, que o seu espírito ele é livre, ok? Entenda isso. Se inscreva nesse canal se você estiver liberdade, sinaliza o vídeo, ok? Vou terminar este blog diário de 520, Enoque, o Pai da Vida, parte 58, subtítulo Força da União por Ato Missionário, que está muito, muito interessante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.